E aqui chegamos para o vídeo 4 de Gálatas. Vamos fazer a leitura de Gálatas capítulo 5, capítulo 4, perdão. Diz assim: afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. No entanto, está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Da mesma forma, nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos deste mundo. Olha, gente, que coisa mais profunda aqui nesses dois versículos, né? Quando o apóstolo Paulo está dizendo que afirmo, porém, que durante todo o tempo que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. Eu vou pegar esses dois versículos e vou trazer uma analogia aqui. Quando eu penso nessa passagem, quando eu penso na obra da cruz, quando eu penso no que Deus fez por nós, eu penso o seguinte: Deus, na aliança, na velha aliança, na lei, o Senhor vinha, visitava o povo, falava com o povo, e era Deus que fazia, né, que executava tudo. Por quê? Porque o herdeiro estava sendo preparado. O herdeiro ainda estava sendo preparado, estava sendo formado, e ali o pai fazia tudo. O pai julgava, o pai liberava, e era totalmente, Deus falava diretamente com o homem. Deus vinha, falava, foi lá, falou com Moisés no monte, lá na sarça ardente, não é? Mas esse herdeiro, e ele fala assim, que o herdeiro, mesmo que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. Agora, olha no versículo 2. No entanto, está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Aí nós vimos aqui, fazendo aqui uma analogia aqui, Jesus, ele foi preparado e ele veio, né? Houve promessas, havia muitas profecias, muitas promessas de que o Rei dos Reis viria, de que o Salvador viria, de que o Libertador viria. Então o povo estava esperando, muitos estavam esperando o Messias, não é? E Jesus, então ele vem e nasce de uma mulher, não é? Maria fica grávida e ele passou por todo o processo de uma criança normal, gravidez normal, a Maria viveu. E aqui nós vimos que, no entanto, está sujeito a tutores. Então Jesus, ele nasceu em um lar e ele estava sujeito a tutores, os seus pais terrenos, não é? Sujeito a tutores e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Aí no 3, da mesma forma, nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos neste mundo. Então, quando nós, Paulo está dizendo aqui, nós quando éramos jovens, nós estávamos debaixo de um sistema também de escravidão, né? Que nos escravizava aos princípios básicos deste mundo. Porém, todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. Jesus nasceu debaixo da autoridade da lei para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações. E ele clama, Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho, e sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Então, o apóstolo Paulo está trazendo aqui esse conhecimento, esse ensino para os Gálatas. E é para nós hoje também esse ensino de que hoje nós não
temos mais que viver debaixo da lei como escravos, mas sim debaixo da graça como filhos, direito de filhos e co-herdeiro com Cristo e plenamente herdeiros em Deus, filhos de Deus, certo? No passado, aí ele começa a dizer aqui, no passado, quando não conhecieis a Deus, ereis escravos daqueles que por natureza não são deuses. Então, quem estava debaixo da lei era escravizados por aqueles que se colocavam, se diziam ser deuses, por aqueles que queriam fazer o que eles achavam melhor. Agora, entretanto, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como é que podeis pensar em retroceder a esses princípios insignificantes, fracos e pobres, aos quais de novo desejais servir? Então ele está trazendo um alerta. Vocês que experimentaram a vida, vocês que experimentaram a graça, como vocês querem voltar novamente a viver debaixo da escravidão, a viver debaixo da lei? Guardais dias, meses, tempos e anos. Aqui o 10. Guardais dias, meses, tempos e anos. Temo que eu talvez tenha ministrado inutilmente para convosco. Caros irmãos, rogo-vos que vos torneis parecidos a mim, da mesma maneira que eu me tornei semelhante a vós. Em nada me ofendestes. É muita ousadia o apóstolo Paulo chegar e dizer assim, olha, eu quero que vocês sejam meus imitadores. E há uma versão que diz assim, seja os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo ele modelava Cristo. E ele estava dizendo, olha, seja meus imitadores, faça assim, faça desta maneira, faça isso, porque eu sou modelado por Cristo. Eu faço aquilo que Cristo me ensina a fazer. Então ele tinha muita convicção de falar isso. E sabeis que foi por causa de uma enfermidade física que vos preguei o evangelho pela primeira vez, e não desprezastes nem rejeitastes aquilo que no meu corpo era uma tribulação. Uma tribulação para vós. Ao contrário, me recebestes como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. Ora, onde está aquele vosso júbilo? Porquanto eu mesmo sou testemunha de que, se fosse possível, teríeis arrancado os próprios olhos para oferecê-los a mim. Aqui ele fala, né, ele está sendo aqui grato por aqueles que recebiam ele bem, por aqueles que estavam fazendo, sendo generosos com ele, não é? Será possível que me tornei vosso inimigo apenas por vos declarar a verdade? Aquele que se mostram fazendo tanto esforço para vos agradar não age com boas intenções, mas seu real propósito é vos isolar a fim de que sejais constrangidos a demonstrar vosso cuidado para com eles. E aí ele chama a atenção também daqueles que querem fazer para agradar a homens, para agradar as pessoas, e essas pessoas não estão agindo de forma correta. No 18, é muito bom que sejais sempre zelosos do bem, e não apenas quando eu estou presente. Gente, olha que interessante, Paulo está dizendo assim, olha, se ele está dizendo é porque provavelmente estava acontecendo. Infelizmente, a gente sabe disso, que existe lugares, né, que quando o líder está presente, tudo é bonito, tudo é muito lindo, tudo é muito perfeito, tudo se faz tão perfeito, tudo se faz certo, né? E quando ele está ausente, faz de qualquer jeito. E Paulo está dizendo aqui, é muito bom que sejais sempre zelosos do bem. É muito bom que vocês preguem o evangelho verdadeiro. E não apenas quando eu estou presente. Então, Paulo está alertando, olha, Gálatas, é muito bom que vocês façam tudo com zelo. E não quando eu estiver presente, porque, infelizmente, acontecia isso e infelizmente, até hoje ainda acontece, não é? Então, assim, vocês pregam e façam e falam a verdade, eu estando ou não estando presente de vocês. Meus amados,
Meus amados filhos, novamente estou sofrendo como que com dores de parto por vossa causa, e isso até que Cristo seja formado em vós. Paulo era um homem que intercedia por aquela igreja, por aquele povo, e ele dizia: olha, eu estou sofrendo dores de parto por vocês, até que Cristo seja formado. Então o desejo de Paulo era ver Jesus formado naquelas pessoas, era ver o caráter de Jesus naquelas pessoas, era ver Cristo naquelas pessoas. E ele falava: olha, eu estou sofrendo dores de parto. E quem já teve dores de parto aqui sabe o que é a dor natural de um parto, não é? Então, e Paulo estava dizendo: olha, eu estou como dor de parto aqui, sofrendo essas dores, até eu ver Cristo formado em vocês. Eu bem que gostaria de estar presente pessoalmente convosco e mudar o tom desse meu discurso, pois estou atônito em relação ao vosso comportamento. Paulo estava assim, absurdamente inconformado com o comportamento de algumas pessoas ali. E ele diz: dizei-me vós, os que quereis permanecer subjugados à lei, acaso não tendes ouvido com clareza a lei? Né? Tipo assim, vocês que estão aí subjugados à lei, vocês não têm entendimento, vocês não têm clareza sobre a lei, o que a lei é capaz de fazer? Porquanto está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. O que era filho da escrava nasceu de modo natural, porém o filho da mulher livre nasceu mediante uma promessa. Olha só, pois bem, uso essa história aqui como uma ilustração, pois essas mulheres prefiguram 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e pode gerar apenas um filho para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que vive como escrava com os seus filhos. Gente, vocês conhecem, quem conhece a história de Abraão aqui sabe que o que Paulo está dizendo aqui. Quando Sara não podia ter filhos, Deus prometeu que ia dar Isaac, o filho Isaac, mas Sara antecipou ali e falou para Abraão e deu a sua serva para que Abraão tivesse um filho, né? Achando que era assim que Deus iria fazer. E quantas vezes nós queremos dar um jeito, nós queremos dar um jeitinho, quantas vezes nós queremos ajudar Deus a fazer as coisas. E ali é como se Sara estivesse ajudando, querendo ajudar Deus a fazer as coisas acontecerem, não é? É como eu querer ajudar Deus a cumprir um propósito aqui na terra. E então ela antecipou e ela atrapalhou, não é, esse propósito. Ela deu a escrava, a sua criada, e Abraão teve um filho, que é esse filho Ismael. Então é o filho da escrava. E quando Paulo aqui fala, aqui quando ele diz assim: pois bem, uso essa história aqui como uma ilustração. Essas 2 mulheres prefiguram 2 alianças. Então Paulo está falando das 2 alianças, não é? Paulo está falando das alianças, aliança que Deus tinha feito com Abraão, e essa aliança aqui em Cristo. Uma aliança procede do Monte Sinai. Uma aliança procede do Monte Sinai. Então, uma aliança da lei e uma da escravidão e uma aliança da liberdade, da graça. Então, quando ele está mencionando o seguinte, que Sara, ela teve, vou ler novamente, uma aliança procede do Monte Sinai e pode gerar apenas filhos para a escravidão. Monte Sinai era Agar, que estava gerando filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia. Então, Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que vive como escrava com os seus filhos. Entretanto, a Jerusalém do alto é livre e esta é a nossa mãe. Está falando de Sara. Então, aquele que nasceu livre, aquele que é o filho livre, ele está dizendo aqui que esta entretanto, a Jerusalém do alto é livre.
e esta é a nossa mãe. Pois está escrito: alegre-te, ó estéril, tu que não davas à luz, irrompe em brados de júbilo, tu que não passastes pelas dores de parto, pois os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que as daquela que tem marido. Assim vós, irmãos, sois filhos da promessa. Então, a Paulo estava dizendo assim, ó, vocês são filhos da promessa. Então, existia o filho da escrava e o filho da promessa. O filho de Agar e o filho de Sara. Agar teve o filho Ismael, que é considerado como o da escravidão. Sara teve Isaac, que é o filho da promessa. É dele que viria a descendência, que veio, né? A descendência. E assim vós, irmãos, sois filhos da promessa, à semelhança de Isaac. Então nós somos filhos dessa promessa de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então essa herança são a herança da promessa, são a herança, não é? No qual Jesus veio. Jesus veio dentro dessa genealogia, dessa herança de Abraão. Não foi da escrava, foi da livre. Assim vós, irmãos, sois filhos da promessa, à semelhança de Isaac. No entanto, assim como naquele tempo o que nasceu de modo natural perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece nos dias de hoje. Olha que interessante. Contudo, o que nos revela a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro como o filho da livre. Então, o filho da Agar, o Ismael, ele jamais poderia assumir o lugar de Isaac, porque Isaac era o filho da promessa e o filho de Agar, o Ismael, era filho da escrava. Então, jamais Ismael poderia substituir o lugar de Isaac, porque ele foi o filho da promessa. E aí ele diz, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, amados irmãos, não somos filhos da escrava, mas sim filhos da liberdade. Nós somos filhos da liberdade, filhos de Deus, filhos de Cristo, filho de Sara, a nossa mãe espiritual, não é? Sara é considerada a nossa mãe espiritual, então, mãe da fé. Então, é ela que com Abraão gerou Isaac. E nós estamos aqui como herdeiros de Deus, filhos de Deus, e nós somos filhos da liberdade, filhos de Cristo. Jesus veio para nos dar liberdade, não é? Jesus veio para nos libertar da escravidão. E assim ficamos aqui no capítulo 4 de Gálatas.